Dali, e aí, buenas? E aí, meu Maravilha, irmão? moçada. Vamos lá para mais um encontro da nossa inspiradora série, que já vai para o nosso terceiro encontro. Já tivemos aqui o meu diretor espiritual, o Padre Tales, daí na sequência veio o doutor Cassiano Menck. Conhece, Cristiano? Pesado, só galera fraca. E hoje comigo um cara diferenciado. Já está comigo na caminhada aí há bastante tempo, já enfrentamos algumas tempestades, já curtimos alguns bons momentos e compartilhamos diversas experiências, tanto na área do esporte, na nossa área profissional, quanto também no dia a dia, compartilhando aí desde a época ainda de estudos para pré-vestibular, né, Cristiano? Depois da faculdade. Cristiano Fetter, o nosso mestre da área do trail, vem hoje compartilhar também um pouco do seu coração, porque a ideia desse tema aqui, Cristiano, é do coração, sabe? Que eu sou meio cardíaco, né? Tu me conhece. Tu sente Qual que é a muita coisa. palavra? Qual que é a palavra e é tudo contigo. Cara, Vini, assim, ó, quando tu me convidou, sabe que eu também eu gosto de ir no flow, de sentir as coisas que nem tu, né, cara? Eu só não sinto tanto no coração que nem tu, não sou tão cardíaco. Mas assim, cara, quando tu me pediu, não, cara, vamos gravar assim, assado, eu quero uma palavra para motivar, para inspirar e tal. Cara, a única não, mas a primeira palavra que sempre vem para mim é treino. Treino. E aí eu tenho até aqui ó, na minha xicrinha aqui, ó, já treinou hoje. Porque para mim, Vini, eu quero fazer uma abordagem do treinamento que ela não é do treino, da palavra treino, não da abordagem que a gente está acostumado como treinador, de mandar um treino e a pessoa realizar uma ação física para treinar. Eu quero fazer uma construção aqui contigo para a gente refletir mesmo sobre a palavra e sobre o que isso significa na nossa vida. Porque quando a gente pensa no treino, a gente treina em todas as áreas da nossa vida. Aqui, óbvio que quando a gente está num ambiente físico, fica muito mais fácil a gente pensar que treino é físico. Mas não. Para tudo na nossa vida, a gente treina. Quando a gente quer sair vai fazer a faculdade, tu lembrou do pré-vestibular. Aí eu me lembro, me fez lembrar de uma história. Que no primeiro pré-vestibular, que por sinal foi tu que me conseguiu o desconto, porque eu não tinha dinheiro para fazer, tu conseguiu o desconto, eu fui fazer o pré-vestibular e eu achava que simplesmente indo na aula sem treinamento, eu iria passar na URGS, porque sei lá, porque eu achei isso. Eu tinha uma convicção muito forte disso. E eu não passei, né? Me frustrei e tal. Bastante, bastante mesmo. E na época, assim, cara, a única coisa que eu me vejo fazendo é relacionado ao esporte, eu não tenho outra coisa para eu fazer. E na época eu era oficial de movimentação processual, eu era boy, né? É um nome bonito, eu sempre gostei de falar palavras bonitas para uma coisa que não é tão, né, tão legal. Então, nessa época eu não tinha perspectiva, né, de conseguir isso, porque eu não tinha dinheiro. Na época eu ganhava R$ 300 e uma faculdade, na época, custava R$ 600 no mínimo, a faculdade mais barata. Então não tinha como. Então o teu irmão, Cezinha, conseguiu um segundo pré-vestibular, né, um segundo ano lá e tal. Enfim,
E aí eu me lembro de ter conversado com o Cezinho, eu falei, cara, agora eu vou focar nesse negócio mesmo, vou me dedicar. E a dedicação, quando a gente se dedica a alguma coisa, é treino. O que faltava para mim no âmbito do vestibular? Treinar as questões. Treinar fazer questões. Porque quando a gente estuda, a gente sedimenta o conhecimento e coloca nas questões, todo mundo sabe, todo mundo que vê aqui, que já passou num vestibular, sabe que é treinamento. É fazer questões, fazer questões, fazer questões. Tu começa a ver que tem uma lógica no pensamento das bancas, tu começa a ver que tem uma lógica nas perguntas, tu começa a ver tu já começa a ver a pergunta, tu já sabe a resposta antes de terminar a pergunta, porque elas repetem ao longo dos anos. E isso é treino. Tu só consegue com treino. E naquela época, enfim, eu chegava a me trancar dentro do banheiro do Tribunal de Contas, que era o lugar que eu trabalhava, como se eu estivesse fazendo o número 2 para ficar lá, ó, com um caderninho e questões. E aí, para não passar vergonha, eu botava depois o caderno por baixo da roupa para sair como se eu estivesse fazendo o número 2, né? E não parado lá fazendo questão. Mas, enfim. E, cara, treino. Deu certo. Até por sinal, eu não sei se é um arrependimento ou não, acho que ainda não é, mas eu passaria em medicina com a minha média da URGS. Então, o treinamento deu certo. O treino deu certo. E quando o treino deu certo, isso me deu assim, ó, me deu motivação e uma coisa real de que toda vez que eu treinasse, eu conseguiria algo na frente. O que nos leva a uma perspectiva fisiológica do treino. Porque o treino, Vini, ele nada mais é. Para tu treinar, tu precisa de motivação para chegar lá e treinar, certo? E aí tem algumas coisas. Uma das coisas que libera no nosso corpo se chama dopamina. Dopamina, até pouco tempo atrás, se achava que ela era um hormônio que era liberado quando a gente treinava. Ou quando a gente conseguia alguma coisa muito legal. Hoje não. Hoje já se sabe que a dopamina é um hormônio de motivação. Ela te motiva, ela te dá força, ela faz com que tu vá buscar algo. Então, a dopamina é motivação. E aí, quando a gente pensa no treino, como é que a gente consegue se motivar para treinar? Como é que tu conseguiu se motivar para treinar, sendo que, cara, tu começou isso 2 anos atrás, ou 2 anos atrás, se eu não me engano. Que um dia tu me ligou, falou, Alemão, tem uma coisa para te falar. Eu, o quê? Foi um Cara, dos primeiros a saber. É. E aí tu falou, cara, eu vou até Fátima. Eu, tá, e daí? Tipo, não tem noção da distância. Eu falei, beleza. Não, eu não sei quantos, 700 quilômetros. Eu falei, quê? Não, vou ir, não sei o quê, comemoração do meu aniversário, e eu vou. E eu tenho 2 anos para treinar. E eu vou treinar e eu vou ir. E aí, quando a gente volta lá pro negocinho da dopamina, os caras descobriram uma coisa muito legal, que isso serve para qualquer coisa da nossa vida. Para que a gente tenha motivação, ou seja, libere dopamina no nosso corpo, nós precisamos entender a recompensa, mesmo que minimamente. E os caras fizeram uma pesquisa com macacos, onde eles ensinaram os macacos que toda vez que ele apertasse o botão, ele ganhava um suco. Só que ele só apertava o botão quando ele entendia que aquele suco era o que ele gostava. Quando era um suco qualquer que ele não entendia, ele não tinha motivação. Ou seja,
para tudo, para todo treino que a gente fizer na nossa vida, a gente precisa de entendimento da nossa recompensa lá no final, mesmo que minimamente. Ah, eu quero emagrecer. Pô, tu tem que pelo menos entender que lá na frente tu vai emagrecer. Tu tem que entender que lá na frente tu vai entrar no vestibular. Lá na frente tu tem que entender que tu vai percorrer todo o caminho e vai chegar em Fátima. Tu precisa fazer isso, tu precisa entender isso. E aí, de novo, a gente volta para o nosso cérebro, que é uma coisa fenomenal, que ele não sabe o que é real e o que é imaginação. Então, quando tem aquelas frasezinhas motivacionais de se tu acha que vai dar certo ou se tu acha que vai dar errado, tu tem razão, é porque o nosso cérebro, ele não consegue distinguir se tu realmente acreditar, o teu corpo sente e se transforma. Vou dar um exemplo para vocês do meu mestrado. Meu mestrado, o que fazia? Em curtíssimas palavras, ele dava exercício quando o dependente químico estava em fissura. Mas como é que eu fazia para o cara ter fissura por droga? Eu fazia ele imaginar a droga. Eu mostrava imagens, mostrava vídeos, mostrava coisas que associassem a droga para o cérebro dele. Não tinha droga perto dele, não tinha nada. Só parecia que tinha. Mas o cérebro dele, automaticamente, ligava isso e toda a circuitaria que ele sentia quando ele ia se drogar, ele sentia. E isso é o craving, isso é a fissura. E aí o cara começava a se tremer. O que eu fazia no meu mestrado? Eu dava exercício pro cara como remédio. No fim deu certo, tá? Só para resumir a história. Então, assim, se o nosso cérebro entende que entende qualquer coisa que a gente imagine, o Vini, quando tu tá treinando, quando tu tá lá em treinamento, eu tenho certeza que tu pensa assim, cara, mas eu vou fazer o caminho, eu preciso chegar lá na frente, e tu bota a imagem, e tu te vê fazendo a corrida, e tu começa a tentar imaginar aquilo que tu vai sentir, mesmo que tu não tenha a ideia real. E aí vão falar assim, mas isso aí é um papo meio estranho. Bom, os maiores atletas do mundo fazem isso. Michael Phelps, Guga, Nadal, o Federer, todos fazem exercícios de visualização. Por quê? Porque o cérebro deles não sabe o que é real ou não. Então o Phelps tem no livro dele uma coisa muito interessante que ele se imaginava todas as vezes fazendo a quantidade de braçadas, a quantidade de respirações, e quando ele chegava e batia na raia, batia o recorde mundial. E num dos recordes mundiais dele, ele conta no livro que ele perdeu o óculos no meio quando ele pulou, ele perdeu o óculos. Só que como ele já tinha visto aquela imagem 1 milhão de vezes na cabeça dele, ele só continuou fazendo. Ele já sabia quantas braçadas tinha até o final. Então, quando caiu o óculos dele, ele não se preocupou, porque ele já tinha aquele mapa mental na mente dele. E isso serve para qualquer coisa da nossa vida. E aí eu quero fazer uma analogia de novo com outro livro. Quando tu falou 2 anos atrás que tu teria tempo para treinar e tal, né? Pô, 2 anos é uma meta ousada, mas ousada demais, mas que tu teria um período de construção até lá, né? E aí tem um livro como é que é o nome do rapazinho? Michael Gladwell,
que é o Outliers. E no Outliers, ele faz toda uma construção de que todo mundo que tem excelência, treina por 10 mil horas. Então, violinista, pianista, atleta, todo mundo 10 mil horas, como se fosse uma regra. Como se fosse uma regra. E quando tu começou o negócio, eu não sei quantas horas tu treinou, mas tu treinou muitas horas. Eu vou contar Muitas, para ver. muitas horas. Mas aí, Vini, agora que vem a virada de chave. Porque alguns anos depois desse livro, um outro cara chamado David Epstein fez um outro livro que é chamado Por que Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas. E nesse livro, o Michael Gladwell fala assim, eu estava errado. Não são as 10 mil horas, não tem nada a ver isso. Por quê? Quando tu pega o espectro mundo de diversas coisas, tem algumas profissões, alguns outliers que realmente fizeram as 10 mil horas, mas tem outros vários que não fizeram. E tu, quando tu começou a tua construção desses 2 anos, tu não começou agora. O Vini começou o caminho para Fátima há 40 anos atrás. Porque quando tu deu o primeiro passo para fazer o caminho, tu não começou o primeiro passo 2 anos atrás. Tu começou há 40 anos atrás, com toda a tua história, tudo que tu aprendeu, tudo que tu ouviu, tudo que tu viveu, todas as pessoas que passaram na tua vida, todos os retiros, todos os treinos, todas as pessoas, todo o vestibular, toda a faculdade, tudo vai estar com o Vini lá no primeiro dia, no primeiro passo do caminho. E o Vini que vai chegar lá em Fátima, o Vini que vai chegar lá em Fátima é o Vini de 40 anos com o acréscimo do caminho de Fátima. Com essas horas de reflexão, com essas horas de treino imbuídos no corpo, na mente. Porque, cara, não tem pessoa que se prepare para correr 700 quilômetros, seja em 2 anos. Tu demorou 40 anos, cara. Esse é teu erro amostral. E aí, quando a gente faz aí, assim, eu volto pro livro mais antigo do mundo, a Bíblia, e a gente pega o maior de todos, quando tu pega Jesus, o que Jesus fez? Quantos anos de vida pública Jesus teve? Que eu não me lembro agora de cabeça. Mas foi pouquíssimos anos. Quando Jesus fez a primeira pregação, ele não tinha começado naquele dia. Ele tinha começado a se preparar lá atrás. E aí foi a vida com o pai carpinteiro, foi os ensinamentos da mãe. E aí, ao longo desse processo de crescimento de Jesus, ele foi treinando. Ele foi treinando, ele foi se preparando. Foi para o deserto? Foi para o deserto, se preparou, parou, pensou, olhou assim, porra, é agora. Vamos, é agora. E aí ele botou a cara. E aí a hora que ele botou a cara, só que a hora que ele botou a cara, ele não era aquele Jesus com 32 anos que tinha começado ali. Era toda aquela construção. Então, Vini, o treino, ele é não um fato, não é um episódio da nossa vida. Ele é a nossa temporada. Todos os treinos, tudo que a gente faz é treinamento para a gente estar aqui hoje, desse momento. Porque quando a gente toma as decisões, quando a gente toma as nossas convicções, as motivações e a gente muda de caminhos da vida, etc, 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 a gente não toma decisões baseadas em como se o resto fosse isolado. A gente toma decisões baseadas em tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu e tal, e está presente no nosso cérebro
subconsciente, que às vezes a gente nem lembra mais, nem sabe mais o que existia lá. E aí tem um livro chamado Blink, que ele fala que a gente toma decisões em um curtíssimo espaço de tempo, que se chama a intuição, é que o nosso cérebro processa as coisas tão rápido, de todos, ele consegue processar o subconsciente, o consciente, o, sei lá, o espiritual, numa velocidade tão grande que tu tem um estralo, blink. Então, assim, quando tu pisar lá no primeiro dia da tua caminhada, da tua corrida, vai ser o Vini, não que se preparou em 2 anos, mas o Vini que se preparou por 40 anos para estar naquele momento. E a tua motivação de ter começado, ela só se deu porque tu conseguiu visualizar a jornada. Era isso que eu tinha para falar. Ah, meu irmão, de arrepiar, hein? Deus o livre, já. Porque é muito isso que tu falou mesmo, assim. Cada manhã que eu saía, cara, com as pernas pesadas, assim, quebradas, eu pensava, é isso, eu tenho que ir, porque eu vou estar quebrado. No quinto, sexto dia, no 10º dia, eu vou estar destruído. E foi isso mesmo, assim, era porque eu visualizava em cada dia, e até hoje eu tô fazendo isso, né? Eu saio para treinar pensando nisso, como vai ser. Então, cara, e tu nem sabia, né? Mas o Cassiano Menck, na semana passada, quando eu falou da palavra dele, ele já mencionou, inclusive, na palavra dele. Quem não viu, confere lá aqui no linkzinho. E sobre medo, que ele falava, eu sei que tu e o Cristiano falam muito sobre treinos. E ele já tinha escolhido a tua palavra sem mesmo tu saber. E tu não sabia, ele tampouco sabia. Então, só para complementar e ver que as coisas, as peças estão se encaixando bem. Cara, eu quero te agradecer demais a tua disponibilidade, o teu tempo, a tua partilha. Dizer que eu estou muito feliz mais uma vez em ouvi-lo, é sempre uma alegria enorme estar contigo. Espero que quem nos acompanha aí, tá acompanhando a sériezinha, também possa refletir bastante. Eu vou ter aí 700 quilômetros para estar refletindo aí um pouquinho mais sobre a palavra. E valeu, mano. Obrigado mesmo pelas palavras. Tamo junto, irmão. Sabe que eu vou estar junto contigo no caminho. Semana que vem tem mais uma sériezinha. Nos acompanhem. Forte abraço!